Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma receita especial de um cupcake cru, nutritivo, delicioso para comemorar o Valentine's Day. Eu sei que não é uma data que a gente comemora o Dia dos Namorados aí no Brasil, mas é uma data que a gente celebra o amor no mundo inteiro. Então por que não fazer dessa data uma data saudável, nutritiva e é claro que você pode fazer esse cupcake agora e a hora que você quiser sempre. Vamos lá? A gente vai começar a receita pela parte de cima, pelo creme que a gente coloca por cima do cupcake, porque por enquanto que a gente vai fazer a base depois, o creme vai gelando. Então eu vou começar aqui pelo chantilly. Eu vou fazer o chantilly com a carne ou a polpa branca do coco verde que vocês conhecem, tá bom? Aqui eu tenho a polpa de um coco verde. Eu vou colocar aqui no mini liquidificador, você pode pôr no liquidificador que você tiver. Suco de meio limão, uma colher bem cheia, bem caprichada de óleo de coco, uma pitatinha de sal. Para adoçar, você pode utilizar tanto a pasta de tâmara como a pasta de uvas brancas claras, para a gente deixar esse creme clarinho, ou o xilitol, que ele vai deixar ainda o creme branquinho. Eu vou utilizar aqui uma pasta de uvas passas claras, mas você usa o que você tiver aí, até stevia também dá para usar. E para ajudar a bater, a gente vai pôr um pouquinho da própria água de coco, só para ajudar a bater, não pode ser muito, tá? Porque senão a gente perde a mão e a textura. Olha só a consistência que fica, tá vendo, galera? Agora eu vou separar esse creme em dois. Não precisava, tá, gente? É que eu tô fazendo uma graça, eu quero fazer um creme colorido. Então eu vou deixar um creme branco, tá? E um creme cor-de-rosa. Então eu vou fazer um creme com morangos. Então eu vou deixar metade do creme que eu fiz aqui. Eu vou acrescentar aqui uns 2, 3 morangos só para ficar coloridinho. E eu vou bater de novo. Ó, o creme agora ficou cor de rosa. E agora eu vou colocar os dois cremes para gelar no freezer, por enquanto que a gente está fazendo a base, para que eles fiquem mais durinhos para a gente colocar em cima do cupcake. E agora a gente vai fazer a base do cupcake. E a base do cupcake, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de cenouras. Aqui eu tenho 2 cenouras pequenas, tá? Que eu cortei elas só para ajudar a bater. Eu vou bater elas primeiro para elas ficarem bem pequenas. Eu bati, ele virou como se fosse um purezinho, sabe, gente? E depois que a gente bateu, a gente vai acrescentar as tâmaras. Poderia ser a pasta de tâmara, mas aqui eu tenho a tâmara medjool já, então eu vou usar ela inteira. Aqui eu tô usando cerca de 1 xícara de tâmaras. A massa pronta e batida, vou colocar ela aqui para acrescentar o resto dos ingredientes na mão, direto. Não precisa bater porque, como eu disse para vocês, eu tô sem muitas ferramentas, muitos eletrodomésticos aqui. Então eu tô fazendo tudo com o meu NutriBullet pequenininho. Mas eu recomendo muito que vocês façam isso direto no processador de alimentos com a lâmina S, que fica mais rápido. Aqui, com essa massa pronta, eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de cacau em pó, uma pitadinha de canela, uma pitadinha de sal, 1 colher de sopa caprichada de óleo de coco, também para incorporar. E para ajudar a ficar um pouquinho mais seco, eu vou utilizar um pouco de polpa de algum resíduo de leite vegetal. Nesse caso aqui é resíduo de leite vegetal de girassol, de semente de girassol, mas poderia ser um leite vegetal de coco, um leite vegetal de amêndoa, o que você tiver aí. Aqui eu tenho cerca de 1 xícara de resíduos. Se você for usar os resíduos muito secos, por que eu uso geralmente o resíduo de leites vegetais? Porque ele não está completamente seco. E é um jeito de aproveitar. Mas se você
não tiver o resíduo aí fácil e quiser fazer essa receita, você pode fazer com alguma farinha, com a farinha de coco, a farinha de amêndoa, só que como elas são mais secas, você vai ter que dosar e deixar ela de uma forma que não deixe a massa tão seca. Então você põe menos se precisar. E dosa também a quantidade de tâmara, se você achou que precisa um pouquinho mais de tâmara, um pouquinho mais de doce, um pouquinho você vai criando e vai arrumando a sua receita. Eu esqueci de utilizar o extrato de baunilha. Se você não tiver, não precisa utilizar, mas como eu tenho, eu vou utilizar. Fica aquele fundinho de baunilha delicioso. Então, eu vou só dar mais uma incorporada aqui. Agora, a gente vai fazer umas bolinhas. E eu vou utilizar aqui, para vocês verem como tudo está improvisado e você pode fazer com o que tiver. Um medidor aqui de um terço de xícara, para fazer como se fosse o tamanho do cupcake. Ó. Aí você pode até fazer aquela voltinha em cima para dar uma carinha de bolinho que cresceu. Eu vou colocar eles agora no freezer por uns 15, 20 minutos, só para eles ficarem um pouquinho mais firmes, porque na hora que você vai modelar eles, você vai perceber que a massinha ela tá molinha e com o óleo de coco que eu coloquei vai deixar ela mais durinha, para que a gente possa pôr a cobertura, hein? E agora a gente vai enfeitar esses cupcakes com os creminhos que a gente fez. E eu adicionei também um creme de mousse de abacate, que é o brigadeiro de colher que tem aqui no canal, que vocês podem acessar. Eu não fiz aqui a receita com vocês, mas vocês podem acessar a receita e também fazer uma cobertura de chocolate. Vou pegar aqui um saco de confeitar. Se você não tiver um saco de confeitar, você pode usar um saquinho, ou mesmo colocar assim por cima. Não precisa ser tão bonito, tem que ser gostoso, né? Depois que você brincou de colocar todos os cremezinhos em cima, você pode agora enfeitar com sementes. Aqui eu tô colocando semente de abóbora, pode ser frutinhas vermelhas. Ó, aqui. Ó, aqui, esse aqui. Coco ralado. E agora, depois que você já se divertiu enfeitando seus cupcakes, é a hora de experimentar, tá? Tá tão fofinho, gente, tão bonitinho. Delicioso, gente. Façam. Depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E muito amor no Dia do Amor para vocês. Gratidão e até o próximo vídeo.